Graça e paz, que o Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Nesta hora de hoje eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por tudo que Ele tem feito, né? Pelas bênçãos do Senhor em nossas vidas. Eu estava aqui e o Senhor, eu gosto muito assim de orar quando o Senhor, Ele fala, me direciona assim na oração, né? Quando Ele fala, faz assim, faz assim. E o Senhor foi falando comigo, né? Para mim orar e começou a me dar direção, aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor, para que eu viesse, né, orar e tocando, né, nas coisas da minha casa e da mesma forma você faça na sua. Amados, isso não é para todo mundo não, porque muitos não acreditam, né? Muitos não acreditam que Deus faz assim, que Deus fala assim conosco, né? Mas o Senhor, Ele fala. E comece a orar e tocar nas suas coisas e comece a repreender todo espírito maligno dentro da sua casa. Todo espírito de contenda, de confusão, espírito do inimigo que tenta colocar pensamentos malignos em sua cabeça. Deus amado e santo, eu quero nesta hora apresentar, Pai, o meu quarto, Senhor, lugar, Pai, aleluia, de intimidade contigo, Deus. Quero te apresentar cada cômodo desta casa, aleluia. Senhor, vai visitando, Senhor, e assim também, Pai, na casa daqueles que vão ouvir essa mensagem, aleluia, que crê que o Senhor é fiel, vai tocando, Senhor, aleluia, em cada lugar, Senhor, vai visitando, Pai, de uma forma extraordinária, porque o inimigo, Pai, o diabo, o adversário da nossa alma, ele intenta contra a nossa mente, vai visitando o nosso celeiro. Deus não deixa faltar, Senhor, vai entrando, rei de canta, labachurianderei, vai visitando a entrada, rabassui de canta, lamanaia, visita de rassuri calabachai, a entrada, Senhor, da nossa casa, Pai. Aleluia, decanta, ramanto, rebassuri, calabachai. Vai visitando o Senhor de uma forma extraordinária, Deus. Deus amado e santo, que só entre, Pai, na nossa casa, Pai, quem o Senhor quiser. Autorizado tão somente por Ti, Senhor. Visita de uma forma, Pai amado e querido, extraordinária. Deus vai visitando, vai entrando, Senhor. Vai guardando, Pai. Meu Deus, e que todo buchicho do adversário, Pai, tudo que não provém de Ti, Senhor, nas nossas vidas, no nosso lar, seja repreendido. Rei de calabachou, rebanto e de canta lamanaia. Vai jogando por terra, Senhor. Meu Deus, toda sombra, todo espírito de engano. Meu Deus, toda palavra contrária, Senhor, vai jogando por terra. Porque o Senhor é Deus, o Senhor conhece. Espírito da verdade. Que nesta hora de hoje, Pai, o Senhor venha confirmar, Pai. Aleluia. Que nós não viemos ficar parados, Senhor. Aleluia. Mas que nós viemos se levantar, Pai. Erguer as nossas mãos, Pai. Profetizando dentro do nosso lar. Deus amado e santo, porque Tu tens o controle, Senhor. Tu tens o controle de tudo. Rei de calabachuriandere, manto de raça. Você tem o controle, Pai, da minha vida, Pai. Da vida aqui dos meus seguidores, Pai. Da vida, meu Deus, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus familiares. De calabachô, rebassuriandere, manto e de cantaramanaia. Meu Deus, porque Tu és de calabachô e calabachô. Deus, Tu és um Deus fiel. Guarda, Senhor, cada um de nós. Entra, Senhor, Ele cantará. Desfazendo toda obra maligna, rabassurica, todo assobeio de Satanás, Senhor. Começa a desfazer, Pai, porque fiel é o Senhor. Toda língua profana contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, todo pensamento maligno vai lançando por terra em nome de Jesus. E os meus pensamentos e os pensamentos de cada um aqui, dos meus netos, rei de raçuri calabachô. Ah, Senhor da glória, dos meus filhos, da minha família, da Tua família. Rabassuri calabachai, sejam os pensamentos de Jesus. Que nós sejamos de calabachai, imitadores dele. Ai, de cantaramanaia. E todo o bochicho de Satanás. Todo pensamento, rei de calabachai, que não provém de Deus, que não agrada a Deus, seja agora repreendido, desfeita. Rei de calabachai, rebassure cantaramanai, que a nossa fé, ai de canta, esteja de calabachai, firmada naquele que tudo pode e tudo vê.
que tudo sabe. Deus entrará e debassuri que lebachorebas. Decantarabadaiaçu, entra dentro dos lares, desfaz toda palavra, espírito de contenda, arabaçou. Entra, Senhor, e canta lamanai, na nossa pressão arterial. Deus visita nossas plaquetas, em fígado, decalabachai, o nosso sangue, as nossas correntes sanguíneas, Senhor, vai visitando os ossos, Pai. Vai repreendendo todo espírito de enfermidade, Jesus. Em nome do teu filho, Pai, eu te peço nesta hora, meu Deus. Repreende todo dardo inflamado. Meu Deus, todo espírito de inveja. Inveja, Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu. Por aquilo, Senhor, que o Senhor colocou, o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu repreendo agora todo embaraço e todo impedimento, Senhor. Caia por terra em nome de Jesus. Que nossos lábios, Pai amado e querido, fala somente aquilo que o Senhor quer que falamos. O que vinha de ti, Pai, porque quando tu falas, se confirma. Mas se eu falar, Senhor, aquilo que eu quero para os meus irmãos, meu Deus, somente de mim, o Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Mas eu quero falar o que tu queres que eu fale, Pai. Em nome de Jesus, Pai, entra dentro dos lares. Abre os nossos olhos espiritual, para que o teu nome seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Abre as portas, Senhor. Abre as portas para aquele que necessita, Senhor, de uma porta aberta, Senhor. Visita, papai, os papéis, Jesus, na justiça, Senhor. Visita papéis na justiça. E seja tu, Senhor, aleluia, o advogado e juiz deles. Deus amado e santo, é muita injustiça. Pai, toma o nosso Brasil nas tuas mãos. Toma, Senhor, nossas crianças nas tuas mãos, Pai. É o que eu te peço nesta hora. Rogo a ti, clamo a ti, Senhor. Arecanta labaço. Pai, eu não quero estar aqui simplesmente, Senhor, por estar. Mas eu quero estar aqui orando e clamando para que vidas sejam alcançadas. Deus, se for para estar aqui, Senhor, simplesmente por estar, eu não quero. Eu quero alcançar vida para o Senhor. Que venha testemunho, Senhor. Que as pessoas venham testificar que Tu és na minha vida, Pai. Porque se o Senhor for comigo, Pai, toda oração e toda palavra que for aqui vai alcançar vidas. Pai, no Brasil, no mundo, aonde o Senhor levar. Deus de poder e glória, toma, Senhor, nas tuas mãos. É o que eu te peço e te rendo graça, Pai, em nome de Jesus. Que nós devemos orar sempre e vigiar para que o adversário da nossa alma não venha nos enganar. E a palavra desta noite, aleluia, eu vou ler só alguns versículos aqui. Oh, glória, aleluia, Jesus, obrigado. Se encontra no livro de Josué, Josué capítulo capítulo 9, aleluia. Aonde o contexto vai dizer assim: os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Amados, o contexto vai dizer que os gibeonitas enganam Josué. Nós poderíamos olhar e dizer assim: mas como assim Josué? Amados, é por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer o quê? Orar e vigiar, para que o diabo não venha nos enganar. E eu quero ler aqui só apenas o versículo 16, que diz assim: e sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que morava no meio deles. Amém? Então, depois que eles fizeram aliança com esse povo, depois que tudo já estava ali, preparado, Josué descobre que aqueles homens não eram quem eles falavam. Mas por que aconteceu? Porque Josué não vigiou como ele sempre vigiava. Porque Josué não foi ter com Deus antes de fazer aliança com esse povo. Porque se nós orarmos antes, se nós clamarmos antes, o Senhor vai falar para nós. O Senhor vai se revelar para nós. Não que nós temos que julgar ninguém. Principalmente Josué, um grande homem de Deus, né? Aleluia. Mas aqui a Bíblia é bem clara quando fala, né? Que Josué, que eles não oraram para saber quem era aquele povo. Porque tudo que ele ia fazer, ele clamava ao Senhor e o Senhor falava com ele. Não é diferente nos dias de hoje. Nós temos que orar, pedir discernimento ao Senhor e falar com Ele para Ele nos ensinar, para que os nossos adversários não entrem dentro da nossa casa.
para que o nosso Deus repreenda todo o adversário, dentro e fora da nossa casa, no nosso caminho, seja no nosso serviço, seja dentro da casa do Senhor, aonde eu e você colocarmos a planta dos nossos pés. O nosso adversário tem que cair por terra, porque o Senhor me chamou. E o chamado do Senhor é fiel. Não tem esse negócio de dizer, não aconteceu porque não. Se não aconteceu, é porque Deus não falou contigo. É porque Deus não falou comigo. É porque eu e você agimos pela emoção. E pelo querer que a pessoa esteja bem. Porque quando Deus fala, eu te garanto, meu irmão, minha irmã, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Fique na paz e fique com essas palavras. Em nome de Jesus, e eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? O que daria eu e você por todos os benefícios que o nosso Deus tem feito por nós. Que Deus te abençoe e te guarde, e guarde a tua família e a minha família debaixo das potentes mãos dele. Nos dê uma semana de paz, de bênção. E aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós sejamos testemunha viva do nosso Deus. Aleluia.